Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. Eu falo que através da sua profissão, mas hoje a gente tem uma história diferente aqui. E não só a profissão, a gente traz muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde e a sua profissão sempre transforma, traz qualidade de vida, cura pacientes. E hoje a gente tem, além de ser uma médica, nossa convidada, não só a sua profissão, mas com certeza a sua história de vida também pode transformar a sua história, porque vai ser uma história de superação, de resiliência, e eu tenho um orgulho muito grande de poder contar com ela aqui. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio de alguns patrocinadores aqui, um deles é a Neo Orto, uma das maiores fabricantes do Brasil, e em breve será do mundo, que eles estão com uma fábrica nova, uma fabricante de implantes para fixação ou substituição óssea, placas, parafusos, voltados para crânio maxilofacial, neurocirurgia, ortopedia, torácica. E também tem um sistema customizado que a fábrica faz de acordo com a tomografia do seu paciente. O material é construído respeitando todo o contorno ósseo, toda a estrutura óssea do seu paciente, sem deixar gap, trazendo mais estabilidade para a sua cirurgia. Acesse o QR Code aqui da Neo Orto, confira todas as soluções e os seus catálogos de todos os produtos que a Neo Orto tem. Já agradeço por estar desde o início aqui conosco no Na Face Pod. E outro patrocinador é o Não Complica Saúde, que é um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde, para você não só se capacitar, se especializar, mas também melhorar a sua gestão. Tem dificuldade, porque eu sei que médico, dentista nunca teve essa formação de gestão da sua clínica. O portal Não Complica te ajuda e também te ajuda a aumentar o portfólio para você oferecer mais técnicas, mais tratamentos para os seus pacientes. O portal Não Complica, acesse o QR Code aí também no canto da sua tela e durante o episódio também vai continuar aparecendo. E cadastre-se no portal, é gratuito, tem vários conteúdos gratuitos nesse portal para você ver como que funciona, se você gosta, se não, e vai ter outros conteúdos para você se deliciar. Bom, corri um pouco hoje na apresentação, porque eu tenho tanta pergunta para fazer para a nossa convidada, que eu não quero perder tempo. Falei para vocês no começo que a gente traz sempre médicos aqui que contam a história de vida. E pesquisando sobre a nossa convidada, eu fui ficando impressionado, admirado, porque a gente sabe que dos médicos que vêm aqui, as histórias dos dentistas que aparecem por aqui, todos os profissionais de saúde sempre têm uma luz diferente, que eu sempre falo, que esses médicos sempre têm uma luz diferente, primeiro que lida com a saúde, com a vida de alguém. E quando tem uma dificuldade maior ainda para se formar, que já não é fácil se formar na medicina, e quando tem muita coisa que joga contra, aí a gente tem que tirar o chapéu cada vez mais. Então, por isso que eu tenho o orgulho e a honra, e é um presente particular para mim tê-la aqui, doutora Miriam Crechu Veloso. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, Luiz, pelo convite. Um olá a todos os espectadores, os ouvintes do Na Pod Faz. Na Face Pod, né? Na Face Pod. Muito obrigado, viu? Eu sei que deu trabalho de trazer, porque também é uma loucura a tua agenda, a tua vida, e ainda a Atena ficou esperando ali na avó. Bom, eu quero destrinchar tudo, eu pretendo fazer todas as perguntas possíveis que eu quero fazer. Mas você não nasceu aqui em Curitiba. Onde que você nasceu? Não, eu nasci, na verdade, em Xanxerê, Santa Catarina. Mas a minha mãe, ela saiu da comunidade indígena. Na verdade, assim, a minha mãe não é indígena, mas ela é casada com um homem indígena, foi casada com um homem indígena que é meu pai. Então, na época, minha mãe morava na aldeia e saiu da aldeia só para ganhar bebê. Então, ela voltou para o município dela, que é Xanxerê, Santa Catarina. Eu nasci no hospital, na cidade, e com 2 dias de vida já retornei com a minha mãe para a comunidade indígena, onde eu fui criada. Então, que aí é uma comunidade indígena aqui no Paraná. Então, eu de nascimento sou catarinense, mas fui criada no Paraná. E você, que cidade do Paraná que você foi? Nova Laranjeiras, município de Nova Laranjeiras, município bem pequeno, no sudoeste do Paraná. Tem indígena também? É um município de 11 mil habitantes, mas a comunidade indígena, ela que faz parte desse município, ela tem 3 mil habitantes. Então, boa parcela da população do município é indígena. É a maior aldeia indígena do Paraná. Então, são uma população de 3 mil que abrange 2 povos, Guarani e Caigangue. E como que foi, assim, a tua infância? Porque a gente parece que é uma distância muito grande da população, entender como que funciona realmente o povo indígena.
Como que foi a tua infância, assim? Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, já existe no imaginário popular, que o indígena, ele existe na Amazônia, na floresta, as pessoas não estão acostumadas ainda que existem indígenas no sul do Brasil, né? Na verdade, existem indígenas no Brasil todo. Sim. Então, mídia, televisão, filmes, povoam esse imaginário de que o indígena é aquele ser mítico da floresta, selvagem, e então as pessoas não estão acostumadas a conversar com pessoas indígenas, né? Então eu tive uma infância extremamente rica, culturalmente falando, e rica de natureza. Então eu fui criada numa comunidade que tem muita natureza, né? Um território bastante grande. Fui criada por uma avó, então minha avó que me criou, minha avó paterna, e cresci ouvindo histórias ancestrais, sendo ensinada sobre nossa cultura, sobre ervas medicinais. Eu cresci brincando muito, de pé descalço, em árvore, em rio. Então foi uma infância extremamente rica mesmo, com as coisas que devem ter uma infância, né? Eu não saberia como te dizer como que seria uma infância. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a infância que eu tive. Então, a minha infância é o que me construiu hoje. Então, eu ainda moro essa criança dentro de mim que foi criada na comunidade, né? Então, foi uma infância muito sábia. Nas comunidades indígenas, a sabedoria da criança ela é muito valorizada. Fora da aldeia, então, existe aquela questão de que assim, o pai e a mãe estão aqui para ensinar a criança. Nas aldeias, na verdade, a criança está ali para te ensinar também. Então, se aprende muito com as crianças, porque as crianças têm uma visão diferente, né, do mundo ali. Uma visão não mais simples, talvez, mas uma visão do que realmente importa, né? O que acontece é que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, né? O senso do que realmente importa. Então, eu tive esse privilégio, né, de crescer nessa comunidade indígena, e eu tive um privilégio gigante que muitas pessoas não têm, que é de ter uma família que acredita no poder da educação. Então, esse foi do total que fez mais diferença na minha vida, assim. Você falou que foi criada pela sua avó. Minha avó paterna, é isso. Então, quando você chegou em Laranjeiras, foi com ela que você cresceu? Isso, eu cresci com ela, porque assim, os meus pais separaram quando eu era criança, né? Então, e eu e meu irmão meus pais acabaram decidindo que o melhor para nós seria que nós fôssemos criados na comunidade mesmo. E teu irmão foi junto com você? Meu irmão também, eu e meu irmão crescemos juntos nessa comunidade. E, assim, a gente sabe que a gente trouxe vários médicos aqui, a gente sabe que tem uma luta, né, para conseguir entrar, né, é tudo muito difícil. E muitos vêm de famílias com condições melhores. Você fala que foi muito rica a tua infância em termos de natureza. Por mais estrutura que você tenha, e que a maioria da população acha que não, era confortável financeiramente? Como que foi isso, a tua criação? Ou faltava também? Na minha infância, nada faltou. Então, absolutamente nada. Eu digo, não faltou comida, não faltou, a natureza é muito rica e fornece muitas coisas para nós. E colhia mesmo? Sim, vocês buscavam na natureza o alimento? Sim, tinha um rio vasto de peixes, tinha uma avó que plantava, então nós tínhamos a comida da terra, né? Então, enquanto na aldeia, nada me faltou. Nada mesmo, no sentido de eu tive o que uma criança tem que ter. Alimento, então tem que ter espaço para brincar, espaço para ser criança, e eu tive carinho. Então eu tive carinho e tive cuidado. Então absolutamente nada me faltou. Agora, assim, quando você pega essa realidade e sai da aldeia, aqui fora o mundo é outro, né? Então aqui tudo se depende muito de dinheiro, né? Diferente do que é lá dentro. Então, isso não tem como fugir. Então, saindo, eu não tive, assim, uma educação, eu tive uma educação pública, não tive condições de ter acesso aos melhores livros, aos melhores colégios, fui ter computador muito tempo depois, quando eu já estava na faculdade ainda avançada, assim. Então, ou condições para comprar livros eu tive depois de formada. Então,
a questão financeira, ela foi um ponto mais difícil quando eu saí da comunidade e, na verdade, quando eu entrei na universidade. Então, aí eu não tinha como me manter, né? Por mais que eu tenha estudado em uma universidade pública, você precisa pagar aluguel fora, né, da comunidade, você precisa se alimentar, você precisa ter dinheiro para ter acesso a livros ou pagar as fotocópias da universidade. Você precisa ter dinheiro para viver, né? Sim. Então, aí foi muito difícil. Foi a etapa mais difícil da minha vida, foi na universidade. Faltou comida, então eu passei fome enquanto eu estava na faculdade. Se eu tinha alimento, às vezes eu não tinha gás para cozinhar, ou não tinha energia elétrica, então, ou tinha que vender o que tinha dentro de casa para poder pagar o aluguel ou para comprar comida. Então, foi um momento muito difícil. Meu irmão estava na universidade também na mesma época, então nós passamos por tudo isso juntos. E o que ele fez? O meu irmão é cientista social. Hoje ele faz mestrado em História também, no Rio Grande do Sul. É professor. Que engraçado você falar isso, né? Porque se você continuasse dentro da aldeia, por exemplo, você teria vivido bem sem esse sofrimento que você teve, você se arriscou. Em que momento que chegou... Porque eu sempre falo aqui que médico nasce médico, né? Uhum. Ele nasceu. Uhum. Ele tem... Vocês vêm com um negocinho diferente de fábrica, com um software diferente que a gente não consegue entender o porquê. E por isso que eu valorizo tanto aqui vocês. Conheço muitos. Muitos são meus amigos e cada um tem uma luz diferente. Dá pra ver aqui em vocês. Em que momento que chegou a medicina e você falou assim, vou tentar, vou sair daqui, vou ser médica? Então, lembra que no começo eu te falei sobre a sabedoria da criança? Quem decidiu não fui eu, foi a minha criança. E eu com 4 anos de idade, eu sempre fui muito engenhosa. Eu gosto, até hoje, de consertar coisa, quando a coisa quebra, minha mãe fala que eu não posso ver um mundo quebrado, que eu quero consertar o mundo. E eu sou assim desde criança, então, essa mania de querer consertar tudo. E eu eu lembro exatamente do dia, assim como se fosse hoje. Eu peguei um carrinho do meu irmão que estava com as rodinhas quebradas e eu subi na varanda da casa da minha avó, na aldeia, com esse carrinho. E eu caí de costas nessa varanda e eu quebrei o meu braço, com 4 aninhos de idade. Quebrei meu braço direito. Eu estava levando esse carrinho para consertar. Eu lembro, o meu irmão, se você perguntar pro meu irmão, ele lembra do som do osso quebrando. Eu lembro da dor e meu irmão lembra do som do osso quebrando. Ele é um pouco mais velho do que eu. E eu chorei muito. Meu pai veio correndo ver o que tinha acontecido, porque eu nunca fui de chorar, assim, então eu era aquela criança corajosa, assim mesmo. Na hora de tomar vacina, fechava o olhinho e ia. Eu não era uma criança de reclamar. E se eu tava chorando é porque podia ser grave, né? E meu pai viu, meu braço tava deformado ali, né? E ele falou, não tem jeito, eu vou ter que te levar no médico. Eu nunca tinha ido ao médico em 4 anos de idade, eu nunca precisei, né? A comunidade indígena não vem médicos, assim, com frequência. Vocês resolviam tudo por lá? Algumas coisas sim, mas depois foi inaugurado o ambulatório indígena, já foi depois disso, assim. Mas até então, tinha que sair da comunidade para ir ao médico quando eram coisas mais graves, né? E eu não conhecia até então essa palavra, médico. E eu perguntei pro meu pai, o que é médico, né? Chorando, assim, o que é médico? Vai me levar no médico, o que é médico, né? O medo, exatamente. E ele falou assim, ele sabia que eu gostava de consertar coisas e ele trouxe isso pra minha realidade. Ele falou assim, médico é quem conserta a gente. Aí eu parei de chorar na hora, já nem sei o que eu tava. Eu falei, não, peraí. Tá, eu conserto o carrinho, eu conserto o brinquedo. Como é que funciona esse negócio de consertar a gente, né? Meu pai me levou ao médico na cidade. Lembro até hoje, eu fui numa caçamba, assim, de uma Saveiro, o equivalente a um carro desses, assim, porque estava passando pela comunidade, a gente pediu uma carona. Lembro do médico, de óculos, assim, lembro de tudo. E aí, eu lembro de fazer o raio-x e tudo mais, aí o médico falou assim, vai ter que colocar um gesso. Eu falei, gente, eu tava tão interessada em como ele manipulava tudo, Esqueci que o braço estava quebrado. Esqueci que o braço estava quebrado. Eu não lembro mais de sentir dor desde então, assim. E
E aí eu fiquei muito, muito intrigada, né, com essa profissão que era de consertar gente. Aí eu falei, puxa vida, cheguei em casa, né, na casa da minha avó, com o braço engessado, assim, com a tipóiazinha, assim, e eu falei, minha avó fez um mingau pra mim, de fubá. Ela falava assim que mingau de fubá, ele cura todas as dores. E ela fez um mingauzinho de fubá. E eu falei, vó, eu quero isso. Ela, o que você quer, minha filha? Eu falei, quero consertar gente. Ela falou, mas pra consertar gente tem que estudar muito. Então eu vou te ensinar a ler. E a minha avó me ensinou a ler, eu não tinha entrado na escola ainda. Então eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Porque pra mim, foi me ensinado que era muito importante saber ler. Pra poder estudar, pra poder consertar gente. Então aí eu me apaixonei por livros, por leitura, por tudo mais. Isso antes de entrar, né, na escola. Então eu já entrei com um preparo, com uma visão diferente. Porque eu tinha essa sorte, como te falei, de uma família que acreditava no poder da educação. E a sua avó mesmo, ela também se interessava, assim, por leitura? A minha avó era uma pessoa extremamente inteligente. Então, ela era à frente da sua época, né? Viva? Minha avó faleceu, ela não viu eu me formar. Ela faleceu quando eu estava no 4º ano da faculdade. Mas a minha avó, ela é de uma época, assim, que as mulheres não estudavam, não saíam de suas comunidades para estudar, e ela fez tudo isso. Então, ela fez o que na época era um magistério, assim, um equivalente para ensinar outras pessoas. Então, ela tinha esse hábito já de ensinar outras pessoas a ler, a fazer contas, cálculos. Então, ela era muito à frente já do seu tempo e ela não se limitava àquilo que esperavam de uma mulher na época. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, né? Ter essa figura materna, né? Como foi a minha avó, e essa figura, essa referência, né? De mulher. Então... Sim. Nesse período que você já começou a estudar e você estudou em escola pública? Estudei escola pública a maior parte da vida. Eu estudei no ensino médio, ganhei uma bolsa numa numa escola particular, e aí estudei por 1 ano e meio. E isso tudo lá em Laranjeiras? Não, eu saí da comunidade aos 7 anos. Eu fui para Santa Catarina e vivi um período com a minha mãe. Então, quando eu estava em Nova Laranjeiras, assim, o início ali da minha vida escolar foi lá, né, na cidade de Nova Laranjeiras, em ensino público. Fui para Santa Catarina, também continuei em ensino público. Bom, passou o tempo, você estudiosa como era, e aí chegou o momento de ir para a universidade. Como que foi essa transição? Como que você entrou? Então, fiz vestibular. Eu sempre fui muito estudiosa, mas nesse caso eu entrei fiz vestibular dos povos indígenas, né? Mas também passei em outros vestibulares convencionais, mas eu decidi por essa universidade em Cascavel. É uma universidade estadual. E na tua cabeça sempre assim, eu vou ser médica, desde eu então? Eu não tinha plano B. Então, eu não tinha plano B, porque não existia o plano B. Plano A era ser médico, então vai ser o plano A. Então, às vezes não é bom, não precisa ter o plano B, porque aí você vai focar no plano A e você vai seguir. Não tinha opção. Não, exatamente, eu não me dei a opção do plano B, porque eu estava tão focada no plano A que nesse caso eu não me dei a opção do plano B. E eu entrei na universidade. Na universidade, é tudo muito diferente, né? Porque você vem de uma cultura que as pessoas têm um senso de comunidade. Quando você entra na universidade, pessoas com culturas diferentes, com vivências diferentes, com preconceitos diferentes dos teus, cada um por si, né? Então, a sociedade fora do nosso nicho, assim, que a gente foi criado culturalmente, ela é muito individualista, né? Então, eu senti muito isso, que ali eu estava sozinha. Então, o sentimento maior quando você vai para a universidade, o indígena, que tem outra criação, é o sentimento de solidão. Você sentiu isso? Eu senti isso. Você viveu isso, na verdade? Sim, eu acredito que é um momento muito difícil, até para quem não foi criado numa comunidade indígena. Quem sai da casa dos seus pais, né? E tem que enfrentar a vida e outras realidades. Eu, no caso, tinha 17 anos, né? Então, era muito jovem também, né? Não tinha tantas vivências fora do meu eixo familiar ali.
Então, solidão eu acho que foi a principal característica, assim, inicial, né? Nesse do período você choque. estava morando sozinha já? Meu irmão já tinha entrado na universidade e aí eu fui morar com meu irmão. Mas a solidão que eu digo é No dentro da ambiente. universidade. Isso, no ambiente, né? Porque não tinha um par ali. Eu não estava pareada com alguém. Não estava no grupo de amigas. Não, eu não estava no grupo. Eu era a pioneira ali. Então, eu tava... tem gente que tá entrando por uma porta que outra pessoa abriu. Não, eu tava tendo que pular a janela, ou eu tava tendo que meter o pé na porta para entrar. Então, eu tava tendo que fazer um caminho que ninguém fez anteriormente. Então, o pioneirismo, ele é muito difícil para uma pessoa de 17 anos. Caramba. Então, o choque foi esse, assim, a solidão é não ter um precedente, né? Não ter, eu tinha, o meu precedente é a minha avó, né, que me falou sobre a educação, sobre a importância disso. E outras pessoas na minha família que também haviam estudado, mas até então ninguém era médico, né, que é um curso universitário bastante exigente, sim, né, com carga horária, então é o dia todo de estudo, e quando você vai para casa continua estudando, né. A gente fala, a universidade tem os seus preconceitos, por diversos preconceitos. Você sofreu com isso na sua época também? Você sentia isso? Eu sinto isso até hoje, na realidade, ainda tem, né? Então, é da infância até agora. Enquanto eu estava na comunidade, eu estava ao lado dos iguais, então não sente isso. Mas assim, até para sair na infância, para sair para ir ao supermercado na cidade, as pessoas te olhavam diferente, né? Mesmo você sendo pertencente ao povo nativo desse país, né? A um dos povos nativos desse país. Na universidade também, porque também ninguém nunca tinha visto uma pessoa indígena, e as pessoas esperam o quê de uma pessoa indígena? Esperam aquele que aprenderam na escola, no dia do índio, né? 19 de abril, pintadinho, com cocar. Então... é um preconceito também ensinado, né? Então, ninguém nasce com preconceito, né? Foi um preconceito ensinado, mas peraí, como assim indígena? Ah, ela não é. Não tem cara de índio, né? Porque as pessoas no Brasil Sim. acham que você tem que ter a cara do índio, que o índio tem cara, né? E o indígena é diverso, né? Somos mais de 300 povos e línguas nesse país. Então, tem que lidar com isso, né? Com o preconceito. Não só por parte de alguns colegas, por parte de professores e por parte de uma sociedade que não acha que você tem direito de estar ali. E ainda hoje acontece? Ainda hoje acontece, né? Também eu sou uma mulher indígena, em um ambiente também extremamente masculino, né? Ainda de uma sociedade de pessoas que, em sua maioria, vêm de famílias mais abastadas, né? Tem outra realidade financeira, outra realidade social, outra vivência, né? Então... a gente fala que a medicina não é fácil para ninguém, é pesado, né? O conteúdo é pesado e é caro também, né? Porque você tem material, enfim. E depois vem o período de residência. E aí? Aí você já tinha escolhido a especialidade que você seguiria? Como que foi? Então, na realidade, depois que eu terminei a universidade, eu decidi trabalhar com saúde indígena. Então, eu queria devolver isso para a minha comunidade, era importante para mim. É uma obrigação moral, uma obrigação ética, uma obrigação... Isso partiu de você? Uma obrigação ancestral, sim, partiu de mim. Falei, não vou fazer residência agora. Eu quero voltar para minha comunidade, quero trabalhar, quero devolver isso a eles. Então, eu voltei para minha comunidade, me tornei médica lá. No mesmo ambulatório que inauguraram quando eu era pequena, quando eu tinha 4 anos, depois que eu quebrei o braço. Então, eu trabalhei nesse mesmo lugar. Se chamavam como? Assim, porque você não fala assim, para mim não é médico, não conheço essa palavra médico. É porque não existia um ambulatório quando eu quebrei o braço. Foi entendi. Alguns meses depois. Tá. Que aí inauguraram, e aí eu passei a conhecer o que era um médico. Mas eu já sabia aí que era o cara com certa gente. E... Você voltou para lá? Voltei para lá. E aí passei a trabalhar e fui muito bem recebida. Porque é um filho que volta para casa, né? Então, fui muito bem recebida pelas pessoas que me acolheram, as pessoas que me criaram, as pessoas que me viram crescer. E é outro tipo de tratamento, quando você tem essa confiança no médico, sabe? Então, o médico indígena dentro da comunidade, ele vai a lugares que os outros não conseguem, né? Por
questão de confiança também. E porque um respeito à cultura, né? É um conhecimento diferente, né? Se transitava onde Exatamente. não é todo mundo que transitava. Você promove um diálogo entre coisas que até então parecem muito afastadas, né? Que é a medicina tradicional indígena e a medicina alopática, né? Que se aprende na universidade. Então, você promove esse diálogo. Então, eu acho que é um superpoder, na verdade. Sim. Teve colegas seus que seguiram alguma profissão, não sei se médico, que acho que você talvez seja um ponto fora da curva, mas que tiveram, porque você teve uma oportunidade ou criou essa oportunidade, foi atrás, buscou. Você teve colegas teus ou mesmo da aldeia que buscaram assim como você, que queria tanto quanto você? Sim, e depois sim, porque, como eu falei, eu abri uma porta. E quando você abre uma porta, outras pessoas podem passar por ela. Então, quando o povo indígena ou quando uma mulher, quando a gente avança em alguma direção, a gente não vai sozinha, a gente sempre consegue levar alguém junto, sabe? Então, eu falo assim que eu subi num palco e fiquei ali esperando os outros subirem, dando a mãozinha para os outros subirem. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Hoje, é quando eu recebo uma mensagem de uma médica indígena, de um estudante indígena que está na universidade, falando assim, nossa, tantas dificuldades, às vezes eu leio a tua história e vejo que eu consigo também. Então, hoje nós temos diversos acadêmicos indígenas na universidade, temos diversos médicos indígenas no Brasil. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, sabe? Saber que eu contribuí um pouquinho, que seja, para a história dessas pessoas também. Você puxou a fila. Eu puxei a fila. Então, é muito difícil quando você é a pioneira, né? Mas é muito gratificante saber que tem outros chegando. Você voltou lá como médica, voltou como estrela, né? Como ídolo. Sim. Ela tá aqui, olha, era uma de nós, então é possível. Eu fui recebida com muita felicidade, especialmente pelos idosos. Porque os idosos, eles são de outra época, né? Então, o jovem está vendo que as coisas estão mudando. Os idosos, eles pegaram outra época, uma época que ainda ser indígena era extremamente marginalizado, ou tinha tutela do Estado, ou nos consideravam ainda indignos ou incapazes de responder civilmente, né? E na cabeça deles, talvez nem seria possível esse feito. Exatamente. Então, assim, eu fui recebida por pessoas que não sabiam que viveriam para ver isso. Um dos seus fazendo o que os outros faziam, né? E quando você voltou lá? Eu não lembro do dia, assim, um dia, mas assim, eu lembro da expressão do meu avô. A expressão do meu avô foi muito, muito, muito importante, assim, para mim, porque foi um dos meus primeiros pacientes, foi meu avô. Meu avô faleceu esse ano, mas o meu avô viu eu me formar. Meu avô viu eu trabalhar na comunidade. Então, eu fui visitar o meu avô em casa, no meu primeiro dia de trabalho, porque meu avô estava realmente também na lista dos pacientes. Eu fui visitar os idosos, né? Priorizei os anciões. E aí, eu cheguei na casa do meu avô, e meu avô abriu um sorriso largo e falou assim, isso aí, médico bom é aquele que vem em casa. Que bonito. E era a neta dele. E era a neta dele. E eu lembro com muito carinho como ele protegia a médica dele, assim. Se ia outro médico, assim, na casa ele falava assim, tá, mas você perguntou pra minha médica se eu posso tomar essa medicação? Isso foi até o final da vida, assim. Ele sempre precisava checar comigo. A referência era você. A referência era eu, entendeu? Eu tinha a vivência da família dele, eu tinha a vivência da comunidade, tinha a vivência do outro lado, ele só confiaria em mim. Então, e ele me protegia muito no sentido de, foi uma correria, né? Porque eu atendia várias pessoas, várias comunidades, todo mundo que ia consultar com a médica indígena, né? O pessoal da comunidade. Então, a minha agenda era diversas aldeias, era o dia todo atendendo. E eu lembro que ele não deixava eu sair sem comer, então se chegava o motorista da saúde para me buscar, ele ficava na frente da porta, assim, de guardião. Então eu vou cuidar que ela se alimente para poder ir trabalhar, assim. Então foi muito legal. Você muito ficava legal ter a honra mais de um de dia, atender assim? meu avô. Eu lá? ficava vários dias, né? Você ficava vários dias? Ficava vários dias. Né? Trabalhava todos os dias, na verdade, no começo, nessa comunidade. Bom, e aí chegou a cirurgia cardiovascular na tua vida. Depois de 3 anos de saúde indígena, eu decidi que eu queria estudar mais. Quando você começa a estudar,
você vê que você sabe pouco, na realidade. Então, o maior exercício de humildade é você aprender. E constantemente aprender, constantemente ler. Quanto mais você lê, quanto mais você abre teu mundo para as novas ideias, você vê que você não sabe nada. Que existe um universo de coisas que ainda falta de aprender. E eu sou muito inquieta com isso. Então, eu falei, não, eu preciso continuar estudando. A minha preocupação era chegar na comunidade, na minha comunidade que me acolheu, e que eles se sentissem abandonados, porque eu ia sair para estudar um pouco mais. Então, eu fui falar com o meu cacique. Cheguei pro meu cacique, na época, o Sebastião, né? Existem os caciques que vão mudando, são eleições democráticas também. Tem um cacique que você sempre pergunta ou dá satisfação? Existe um grupo, existe uma liderança, né? Existem várias pessoas, homens, mulheres, anciões, chamões, que são os líderes espirituais e curadores também. Tem um grau de hierarquia aí. Não é um grau de hierarquia, é circular, né? Existem várias pessoas dentro dessa liderança e um deles é o cacique, que digamos que é mais uma liderança política. E eu fui perguntar pro meu cacique, no caso, e eu perguntei assim, falei, Sebastião, se eu gostaria de estudar mais, eu gostaria de me especializar, eu gostaria de fazer uma coisa que eu tenho interesse e aprender mais sobre coração, gostaria de fazer cirurgia cardíaca, e eu fiz as provas de residência, né, passei, e aí eu falei para ele, o que você acha sobre isso? O que a comunidade vai pensar? A minha preocupação é que vocês pensem que vocês estão sendo abandonados. E ele falou assim, de forma alguma. O nosso interesse é ver os nossos avançando, os nossos estudando. Isso é mais importante para nós. Pode ir, toda a comunidade vai te apoiar. E eu fui. E aí, saí mais uma vez para me especializar. E, bom, você se viu numa especialidade que, agora entrando até um pouquinho mais na tua especialidade, né? E a gente fala, um dos objetivos que eu tive desde há 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tem esse podcast, era também levar um conteúdo para as pessoas que às vezes têm um problema e não sabem nem que tem. Entrando na sua especialidade, isso a gente está falando de qual ano que você realmente entrou com os 2 pés na cirurgia cardiovascular? Eu iniciei a residência em 2017, terminei em 2020, então 2021. No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Uhum. Como que foi? Onde você estava nesse... Porque os hospitais estavam cheios. Eu tenho mais de 10 anos de atuação em UTI também. Então, onde eu estava na pandemia, eu estava de cabeça na pandemia. Eu estava não só sendo cirurgia cardíaca, como eu estava atuando em UTIs Covid na época. Então, era profissional de ponta. Era uma profissional da ponta, né? Eu estava no olho do furacão, no início da pandemia já. Também contraí Covid antes da vacina, né? Antes de ter a vacina. Então, e já voltei a trabalhar 15 dias depois, com falta de ar e tudo mais. Mas nós Foi pesado, assim? Foi pesado. E nós tínhamos muitos profissionais que também estavam doentes, se recuperando de uma Covid e trabalhando doentes. Mas porque nós não podíamos nos dar ao luxo de ficar doentes, né? Porque a sociedade precisava de nós. Então, eu estava fazendo, em média, 3 plantões por semana em UTIs Covid. Destruída. Cansada. Psicologicamente, foi muito difícil, mais do que fisicamente. Porque é muito difícil você estar na posição da pessoa que tem que decidir qual paciente vai ter prioridade para você salvar naquele momento. Participou disso? Sim. Tive que participar disso, porque nós perdíamos pacientes simultaneamente, nós tínhamos paradas cardíacas simultaneamente. Em que hospital que você estava? Eu estava na Santa Casa de Misericórdia. Daqui de Curitiba? Daqui de Curitiba, atuando nas UTIs Covid aqui. E você saiu todos os dias, quando você voltava para casa, ficava de plantão, chegou a fazer 24 horas? Fazia 24 horas também, nos finais de semana. Porque por mais que você tenha uma casca, você tinha seus medos, né? Sim, o meu maior medo era transmitir para as pessoas da minha família, né? Então, como eu peguei no começo, né? Então, eu tinha meu tempo de recuperação, que também foram 2 anos de sequelas, no meu caso. Mas estava ali trabalhando. E o medo, porque eu via realidades que eu nunca pensei em presenciar na minha vida. Uma coisa que me marca muito é que durante a pandemia nós... não tinha visita das famílias nas UTIs. Quando a família visitava, era porque a gente precisava comunicar um óbito, né? Mas uma coisa que me marca muito é que nós ligávamos para as famílias para passar informações e às vezes ninguém atendia, porque toda a família havia falecido.
Então, isso para mim foi a coisa mais chocante que tinha da pandemia, assim, é ver famílias inteiras que sumiram, famílias inteiras. Ou saber que estava com uma mãe aqui na UTI, que o seu filho estava em outra UTI, que sua tia estava em UTI em outra cidade, que seu pai já havia falecido. Então, isso era muito esmagador, sabe? Psicologicamente era muito difícil. E voltar no dia seguinte, porque você tinha esse dia inteiro pesado, porque e até hoje isso acontece, né? Você tem um dia inteiro pesado de, às vezes, ter que dar uma notícia para um familiar e no dia seguinte você tinha que estar lá forte. E como que era esse Chega um momento, equilíbrio? eu acho que várias pessoas passam por isso em tragédias de grandes proporções, é que o sofrimento ele meio que te anestesia em alguns momentos. Você entra no modo piloto automático. Então, eu preciso levantar, eu preciso estar lá. Então, eu vou. Talvez a mesma sensação de os caras que vão pra guerra. Exatamente. As pessoas que ficam anos em guerra, muito tempo, nesses períodos assim, o sofrimento ele acaba muitas vezes te anestesiando. O que é perigoso em algumas situações, que eu falo que a gente não pode se acostumar com o sofrimento humano. Então, mas na pandemia, nós não é que nos acostumamos com o sofrimento humano, mas nós nos acostumamos com o nosso sofrimento. Então, nós acostumamos a sofrer. Então, no dia seguinte, a gente, por mais que a gente tivesse destruído, a gente estava lá porque a gente sabia que precisava. A sociedade dependia disso. Alguém ia precisar de você bem. Exatamente. E se não for eu, quem vai? Sabe? Então, mais uma vez, não tínhamos plano B, né? O plano A éramos nós. E a gente estaria lá no outro dia. Foi bem pesado. É inacreditável que faz tão pouco tempo. Sim. E é inacreditável que o mundo já tenha esquecido. Então, isso está muito vivo dentro de mim ainda. Mas me parece que nós, como sociedade, esquecemos. Você dormia? Conseguia dormir? Pouco, muito pouco. Durante os plantões, absolutamente nada. Não tinha como descansar. Parecia que você por muito menos, eu falo que por muito menos a gente tem um problema no dia seguinte e a gente não dorme. Vocês, como que desliga disso, né? A adrenalina, ela te faz ficar acordada também, né? A necessidade a demanda, né, te faz ficar acordada. Então, às vezes o tempo passa e o tempo corre diferente, né? Sim. Quando as pessoas, tudo tá precisando de você no momento. Que loucura. Bom, e acho que te deu uma casca gigantesca e mais um aprendizado aí, né? Eu achei que eu tinha casca grossa até chegar a pandemia. Aí eu desenvolvi uma casca sobre casca. Assim, uma armadura em cima da casca. Uma armadura em cima da casca. Bom, você escolheu a cirurgia cardiovascular e a gente está vivendo um mundo de uma população muito doente, carregada por hábitos. E tem um mundo pós-pandemia também que está aí. Pessoas mais ansiosas, se alimentam mal, não faz atividade física, por mais que a gente bata tanto nessa tecla e a mídia bate tanto nessa tecla. Você viu que a sua demanda, a especialidade cresceu, que você nem imaginava que ia se tornar o que se tornou. Aumentou a demanda para cirurgia cardíaca? Ou é uma impressão? É uma impressão, na verdade, que a pandemia fez isso também. Porque as pessoas, elas continuavam morrendo de doenças cardiovasculares durante a pandemia. Mas como o Covid estava tão em alta, ele se tornou uma das principais causas de morte na mesma época. Então, as pessoas estavam morrendo sem ter o acesso aos serviços que elas precisavam. Então, teve essa falsa impressão, mas na verdade era uma demanda represada, né? Então, não é que aumentou, é que muita demanda ficou represada, muitas pessoas, infelizmente, perderam suas vidas, né? Ali com o Covid sobreposto a uma doença cardíaca crônica, né? Então, não é que a especialidade cresceu, tem uma demanda represada, né? Então, ao meu ver. Mas, hoje, nessa sociedade, a doença cardiovascular ainda é responsável pelo maior número de mortes no mundo. Então, em primeiro lugar, a doença cardíaca isquêmica crônica, né, que são os infartos agudos do miocárdio. Em segundo lugar, o AVC, né, as doenças cerebrovasculares. E depois vem as outras causas de morte. Segundo lugar foi o Covid durante a pandemia, né, mas ainda assim as doenças cardiovasculares eram as que mais matavam. Existem... também é uma doença crônica adquirida, né? Por hábitos e por várias questões, assim. Eu, no meu consultório, recebo muitas pessoas que chegam achando que é coração e não é. Então, as pessoas elas estão
a saúde mental está muito precária e eu vejo isso depois da pandemia, ela piorou. Mas isso é uma percepção minha. Tem vários estudos bem estabelecidos por sociedades bastante importantes no mundo, a American Heart Association ou a Sociedade Europeia de Cardiologia, tem guidelines bem estabelecidos da relação entre doenças mentais, né, a saúde mental, e o aumento da incidência de doenças cardiovasculares relacionadas a isso. Então, em alguns estudos, em meta-análise, em estudos bem conduzidos, aumenta até 32%, ansiedade e depressão aumentam em 32% o risco de doenças cardiovasculares. Então, normalmente, assim, quando o meu paciente senta no meu consultório, eu pergunto, e aí, como vai a cabeça? A pessoa está pensando assim, eu vim aqui falar sobre o meu coração e tudo mais, mas é minha pressão. Eu falo, não, mas me fala, como que tá a cabeça? Como que tá em casa? Como que tá teu humor? Como que tá isso? E muitas vezes não é coração, mas temos aí um fator de risco, né? Então, uma doença mental. Pode evoluir para isso. Pode evoluir para isso. Então, nós temos marcadores inflamatórios, endoteliais, que se elevam, né, em situações de grande estresse, que aumentam o risco de doença cardiovascular. E a relação é inversa também. Então, pessoas com doença cardiovascular têm uma probabilidade maior de sofrer de problemas de saúde mental atrelados a isso, né? Ansiedade, depressão, estresse crônico. Então, são coisas que eu gosto de trabalhar junto. As pessoas tendem a me perguntar, mas como você junta o teu conhecimento tradicional, indígena, com esse conhecimento aí de ponta, da outra ponta da medicina alopática. Na cultura guarani, tudo é um só. Então, corpo, mente, espírito, tudo isso é junto. Ambiente, terra, então é indissociável um do outro, né? Na medicina até é um capítulo muito pequeno, que você estuda na universidade, que é importante, né, saúde mental, o espírito, a mente, o corpo, mas isso é um capítulo muito pequeno. Na prática, o médico trabalha assim, pressão alta, captopril, losartana, o que você está tomando? Vamos mudar o remédio, e muitas vezes a gente, não é aí que a gente mexe, né? Eu sou uma médica que gosta de tirar remédio, para falar a verdade. Gosto de otimizar, de deixar aquilo que é necessário e cuidar dos outros fatores de risco. Quanto mais eu vou tirando de medicamentos desnecessários, eu acho que é uma tendência muito boa. Hoje nós temos na medicina over-medicalization, né? Então, que é o excesso de medicações e muitas vezes deletérias, né? Então, eu gosto de deixar as medicações necessárias, né? Sempre com embasamento científico, mas intervir em outros fatores de risco, e um deles é a questão de saúde mental também. Eu acho muito importante a gente sempre frisar isso e trabalhar isso com o paciente também. Que bom que você fala sobre isso, porque eu trabalho na área da saúde há 25 anos. E a gente vê uma indústria farmacêutica, e fique super à vontade para falar sobre isso. A gente acha a vantagem de ser gravado aqui, a gente pode cortar se você não quiser, porque passa a ser um tema um tanto quanto polêmico, né? E a gente vê uma medicina muito associada à indústria farmacêutica. Então, você chega lá com ansiedade, remédio para ansiedade, que compromete o fígado, remédio para o fígado, que compromete a insônia, daí não dorme, remédio para... E você vê um paciente cheio de remédios, cheio de fármacos diferentes, às vezes sem critérios. E você vem de uma cultura que não tinha isso. Você consegue trazer um pouco da sua ancestralidade para o teu dia a dia? Consigo bastante. Vou contar uma historinha rápida a respeito disso, assim, porque foi algo que eu descobri já no início da minha carreira médica. Num dos meus primeiros plantões como médica, eu estava trabalhando numa cidade vizinha à minha cidade. E cheguei cansada de um plantão, e ao longo da semana estava conversando com meu pai. No final da semana, meu pai falou assim, filha, deixa eu te contar uma história. Eu estava num churrasco, num evento, e eu encontrei tal pessoa, que é um senhor que foi
político por muitos anos, e ele estava me falando uma coisa muito interessante, assim, ele perguntou, e aí, como é que você está? Perguntou pro meu pai, tô bem, minha filha tá trabalhando, né, agora é médica e tudo mais. Aí, esse senhor falou pro meu pai, nossa, que bom, mas olha, fale uma coisa para sua filha, porque hoje em dia é muito difícil a gente ter médico diferenciado, que realmente se preocupa com o paciente, todo mundo chega lá e quer medicar. E ele contando essa história pro meu pai, falou, esses dias eu fui atendido por uma médica, e eu cheguei com uma crise, uma pressão altíssima lá, e eu saí desse atendimento, e meu filho me perguntou, nossa, a pressão tá boa, pai? Não, tá ótima. E o que ela fez pra você? Que remédio que ela te deu? Eu falei, não me deu nada. Ela só sentou e me escutou. E ela perguntou como é que eu tava. E ela sentou e ela verificou minha pressão novamente no final da consulta e minha pressão tinha voltado ao normal. Ela não precisou me dar nenhum remédio. Ele foi muito difícil ter médicos assim hoje em dia. Então fale pra sua filha e se espelhar nesse tipo de médico. Aí meu pai falou, nossa, que legal. E como que é o nome dessa médica? Aí ele falou, é Miriam. Aí meu pai falou, Miriam Veloso? Isso. Eu falei, é minha filha. Eu havia atendido esse senhor num plantão à noite. E eu lembro muito que ele chegou com suas demandas, com as suas questões familiares muito difíceis, com questões financeiras, com todas as doenças da sociedade moderna, né? Que é trabalho e dinheiro. E ele realmente estava hipertenso e eu sentei do lado dele na maca, até com as perninhas balançando, assim, que eu sou pequenininha, e eu conversei com ele. Falei, não, mas me fala, o que está acontecendo? Então, mas é esse o problema? Não, espera aí, vamos conversar. Me fala, do seu ponto de vista, mas o senhor acha realmente que isso é importante? Que isso vale o seu tempo? Isso vale o seu estresse, o seu incômodo? O seu incômodo, ele vai mudar isso na sua vida, sabe? E fui conversando com ele, conversando. E aí eu verifiquei a pressão dele ao final da consulta, da conversa. Você mediu antes? Eu medi antes e ele estava normotenso, não precisei medicá-lo. 12/8, de criança. Não, era 11/7, assim, era baixo, assim, era uma coisa bem absurda. E aí, desde então, eu brinco com os meus pacientes, porque eu faço isso no meu consultório. Eu verifico a pressão, converso com o paciente e verifico ao final. Mesmo em plantões, que eu fiz muito de pronto-socorro, crise hipertensiva, eu verificava no começo, conversava com o paciente, verificava no final. E muitas vezes resolvia isso na conversa. E eu sempre brincava com os pacientes, brinco até hoje, falo assim, deixa eu te contar um segredo, eu tenho um superpoder. Eu baixo a pressão só na conversa, mas na verdade eu baixo a pressão só na escuta, né? Então, muitas vezes o que está adoecendo a gente é a sociedade, né? Então, as doenças da modernidade são atreladas às coisas da sociedade moderna, né? Então, muitas vezes não precisa medicar, nem tudo precisa ser medicado. Claro, às vezes precisa, às vezes é uma doença bem estabelecida, mas você tem um tempo para investigação, um tempo para descartar outras hipóteses, né? Então, urgências nós resolvemos como urgência, mas aí resolvemos mais devagar, então agora vamos investigar melhor, vamos ver, tentar chegar na raiz do problema. Então, receita com critérios, né? Exatamente, tudo tem que ter critério, né? E eu acho que você deve, não sei se acontece, mas hoje a gente vê uma medicina que se examina pouco. Se tem pouco tempo de consulta, como você está contando aqui. Consulta rápida de 15 minutos, que pede exames, depois volta e às vezes é diagnosticado através de laudos, sem laudos, enfim. E se examina pouco o paciente, se conversa pouco com o paciente. Teve casos de chegar para você, porque os pacientes vão pipocando em vários médicos, né? Uhum. E teve casos de pacientes que rodaram com médicos, indicaram tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos, que você viu que não era isso e que era só escutar o paciente e resolver de uma outra forma? Acontece com bastante frequência, na realidade, de chegar um paciente com uma lista de 22 medicamentos. E a gente ir riscando, assim. O carimbo do médico, né? Tratando outras coisas que não existiam, assim, tratando o exame, né? Muitas vezes a gente acaba tratando o exame e não o paciente. E, eventualmente, a gente trata demais o exame, né? Então, costumo diminuir essas listas, né? Já aconteceu de chegar paciente com indicação cirúrgica, que não estava bem clara, eu falar assim, não, isso não é cirúrgico. Já aconteceu também de chegar pacientes que foram diagnosticados com ansiedade, depressão, e também não é, né? E às vezes é coração mesmo, né? Sim.
Mas, e aí, ou chegar pacientes que ninguém havia indicado a cirurgia até então, e você vê assim, mas como assim? Que passou batido, que ninguém viu? E aí, casos cirúrgicos, existem... o que falta? Critério, né? Para sentar, ouvir e avaliar com calma cada caso. Eu correria, né? Então, eu entendo, assim, que os médicos hoje, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de qualquer área, tá todo mundo correndo, né? Então, ninguém tem... se dá o tempo, né? De parar e observar. E ser criterioso. Então, hoje eu observo com muito mais critério, tudo. Então, o paciente como um todo. Eu acho isso mais importante da medicina, porque eu fiz medicina porque eu gosto de gente, né? Se eu gostasse de dinheiro, eu estava fazendo outra coisa na minha vida, e não medicina dessa maneira, né? Que é sentar e conversar com o paciente, ficar 1 hora na consulta. Porque esse teu tempo custa, né? Se a gente for colocar, porque a partir do momento que você abre o teu consultório, você é uma empresa, e ele precisa girar, precisa dar retorno, você precisa fazer teus investimentos e custa tudo isso, né? E você optou por esse caminho. Eu optei por esse caminho, tanto no meu consultório privado quanto no meu consultório SUS, né? Então, o tratamento que eu dou para o paciente é o mesmo. O que diferencia, muitas vezes, o acesso a exames que o paciente privado vai ter, né, exames complementares depois, e o paciente do SUS vai ficar aguardando um pouco mais. Mas todos os pacientes sentados à minha frente, eles serão tratados como um todo, como um ser humano. Apenas isso, não é nada extraordinário, não é uma alta tecnologia, e também não é o que a inteligência artificial vai te dar. Porque a inteligência artificial, nossa, bacana, assim, tudo rápido, mas não é preciso. O que falta na inteligência artificial? Empatia, né? Isso ela nunca vai poder substituir a inteligência humana, né? Mas é isso, é o mais primordial, o mais ancestral que existe da cura é você olhar para o outro, né? Banalizando demais esse atendimento humanizado, né? E atendimento humanizado é isso, né? É olhar. É você escutar o paciente. Exatamente. Você falou da ansiedade e a gente trouxe aqui, eu tive a oportunidade de trazer uma psiquiatra aqui, ela falou assim, ó, realmente, é uma vida antes e depois da pandemia, o pessoal ficou mais doente depois, teve várias sequelas, não só físicas assim, mas na cabeça, né? E você falou que muitos pacientes chegam se autodiagnosticando, o problema no coração, daí você vai ver ansiedade, e o contrário também é verdade. Tem alguma coisa ou algum sinal que o paciente possa perceber, e a gente vê uma população gigantesca que está sofrendo com isso, com a tal da ansiedade. Tem algum sinal que o paciente possa perceber, que isso aqui é ansiedade, isso aqui deu ruim? Eu falo para os meus pacientes, se eu pudesse separar o coração da cabeça, parte dos meus problemas estariam resolvidos. Mas não tem como. Você precisa sentar de frente para um médico que olhe para você, que te examine com cautela. Por quê? A nossa mente engana o nosso coração. E o nosso coração engana a nossa mente, né? Então, é um eixo ali, é cérebro-coração. Então, muitas vezes, a ansiedade lê o livro do infarto. Ela vai achar que ela vai mimetizar o infarto, que muitas vezes vai até enganar o médico. Vai chegar assim e você vai ter certeza que esse paciente está infartando. Até examinar ele com mais cuidado, né? Se for só pelo relato do paciente, muitas vezes você vai ter certeza que o paciente está infartando. O paciente também vai pesquisar e começa a sentir os sintomas que ele pesquisou. Também, mas existem, por exemplo, patologias como, por exemplo, síndrome do pânico, que é a sensação iminente muitas vezes, o livro descreve assim como sensação iminente de morte. E o paciente, ele acredita que ele está morrendo. E muitas vezes no infarto causa a mesma sensação. E aí, vai chegar aqui, a gente vai precisar atender com emergência. O que não pode acontecer? É chegar o paciente assim e você diagnosticar ele de cara com crise de ansiedade. Então, trata com prioridade sempre. Porque senão, se você diagnosticar tudo como crise de ansiedade, como depressão, como coisa da cabeça, como frescura, muitas vezes, né? Que a gente escuta por aí falar popularmente. Nunca banalize o sintoma. Eu tenho isso pra mim. Nunca banalize o sintoma. Sempre olhe com atenção. Pode ser, pode não ser. Então, muitas vezes vai te enganar. Seja humilde. Pra não olhar e bater o martelo de cara. Observe, né? Então, vá com calma. Porque eu digo assim, ansiedade lê livro.
Então, calma, vai precisar do médico mesmo. Você vai Mas precisar é de um bom profissional ver. de saúde. Sempre que sentir, Sempre que sentir. procura o médico. Aí, depois que a gente fez todos os exames, examinou, fez exame físico, primeiro, para de pesquisar no Google. Tem um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Para de colocar teus sintomas na inteligência artificial. Vai ao médico. Agenda, consulta. Se sensação de morte iminente, você tá muito eufórico, você não tá realmente sentindo bem, pronto atendimento. Depois a gente vê o que sobra, né? Mas vamos descartar primeiro as causas graves, as causas de morte imediata, né? Então, vamos salvar a sua vida primeiro, depois a gente vê o que tá acontecendo com carinho, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar, na cirurgia cardíaca, que é o teu mundo, tem várias cirurgias complexas. Implante de válvula, abre o externo, a gente estava conversando aqui agora há pouco. São cirurgias complexas, né? A maioria das pessoas só vê isso em filme, né? E a complexidade é absurda. Depois de um paciente que foi submetido a uma cirurgia como essa, vida normal depois de quanto tempo que ele pode ir voltando? Lógico que tem, dependendo da cirurgia, né? Mas, de um modo geral, o paciente pode retomar uma vida normal, praticar exercícios, e depois de quanto tempo? Bom, varia da complexidade da cirurgia, né? Toda cirurgia no coração ela é muito delicada, né? Mas nós temos cirurgia de baixa complexidade, média e de alta complexidade. A maioria das cirurgias cardíacas são de média a alta complexidade, né? São as trocas valvares, são as revascularizações no miocárdio, transplantes cardíacos, enfim... altíssima complexidade de dissecção de aorta, né? As cirurgias de aneurisma de aorta. Então, vai depender, assim, por exemplo, abordagem no externo. Nós evitamos que faça atividade física, levante peso, esforços muito extenuantes por os primeiros 60 dias. Depois vai retomando, exceto fisioterapia, né? E os exercícios de reabilitação. Depois vai retomando a vida normal. Externo, para quem não conhece o paciente leigo, é o osso que passa no meio do peito. Então, ele a abertura dele é feita com uma serra, então é uma fratura no osso, né? Então, esse osso ele vai consolidar bem, após 60 dias ele vai estar bem consolidado. Vai poder voltando aos poucos às suas atividades. A grande maioria dos pacientes, se procurou atendimento em tempo hábil, né, que não desenvolveu uma sequela cardíaca anterior, vai poder voltar a ter uma vida normal. Então, ao longo aí do primeiro ano de recuperação, após 60 dias, uma vida já quase normal. Após 6 meses, retomadas todas as suas atividades cotidianas, a pessoa nem vai lembrar, na maior parte do tempo que fez, exceto pela cicatriz no peito. Supino aqui, já também não, né? Alguns pacientes, sim. Daí vai depender da idade, das outras doenças associadas, tudo mais, atividades físicas. Tem gente com 6 meses aí jogando bola. Cirurgias como marca-passo, por exemplo, o tempo de recuperação é menor. 15 a 20 dias, o paciente já está tendo uma vida normal. Cirurgias que hoje é uma tendência atual da medicina da cirurgia cardíaca são cirurgias minimamente invasivas, que nós fazemos abordagens em incisões bem pequenas. Então, algumas incisões que são bem pequenas aqui mesmo, assim, no espaço entre as costelas, e por ali, por um espacinho bem pequeno, nós operamos. Essa recuperação ela é mais rápida, né, porque não temos a fratura do osso, como é aqui anterior, na região anterior do peito. Por vídeo, tudo? Também por vídeo. Então, temos um acesso ali mínimo, então uma cicatriz mínima, a recuperação ela é bem mais rápida. Então, e a cicatriz também tem uma questão, né? As pessoas se incomodam, tem uma cicatriz grande no meio do peito, né? A cicatriz mínima, né? E alguns pacientes mal aparecem, né, no pós-operatório. Porque abrir não tem o que fazer. Exatamente, prioridades, né? Vamos cuidar do motor primeiro, Se tiver que abrir, abre. Vamos cuidar do motor, a lataria a gente vê depois, né? Mas assim, temos essa facilidade hoje de fazer cirurgias de grande complexidade com mínimas incisões. Essa mínima incisão geralmente é por vídeo que você acessa, robótica? Também temos hoje a possibilidade da robótica, né? Que a incisão é ainda menor, né? E temos a possibilidade de fazer com vídeo, né? Acessar ali as estruturas por vídeo. A incisão ela é feita com bisturi mesmo, mas nós visualizamos muitas estruturas com vídeo. E outras visualizamos, né? Olho no olho mesmo ali, tá? Igual as cirurgias grandes, só que com incisões menores, né? Então, abrimos só ali o necessário para acessar aquele ponto específico ali da cirurgia. As recuperações são muito melhores mesmo,
muitos pacientes retomam suas atividades ali em 30 dias. Você lida muito com os medos dos pacientes, né? Todos os dias. E às vezes os pacientes demoram te procurar por medo. Por medo, aham. Então, deve ser a tua rotina. Nós temos pacientes que têm medo demais, né? Geralmente o que tem medo demais não tem nada, porque ele tá sempre procurando, né? Sim. Então, ele não dá tempo da doença desenvolver, né? Então, o medo também... A doença é outra. Exato. Mas o medo, ele quem não tem medo não é corajoso, é inconsequente, né? Então, ter medo também é importante, né? Mas não tanto medo, assim, medo de procurar, porque aí é uma procura muito tardia, né? E muitas vezes o paciente está com sequelas que a cirurgia não vai reverter completamente, vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Mas eu falo muito isso para os pacientes, todo mundo tem medo de morrer, mas o medo de morrer, ele não é o pior cenário. O pior cenário é você viver limitado. Você viver sem nenhuma qualidade de vida, que é depois que você já desenvolveu sequelas por procuras tardias, por não cuidar bem do coração. Então, são pessoas que já são limitadas em vida. Esse é o pior cenário. Então, nós só operamos quando o risco do paciente permanecer da maneira que está é muito maior do que o risco da cirurgia. Então, exceto algumas cirurgias cardíacas extremamente grandes e complexas, a maioria das cirurgias tem um risco relativamente baixo, comparado ao risco da doença, né? Então, o risco de uma revascularização do miocárdio, que é a popular ponte de Safena, na maioria dos pacientes o risco vai girar em torno ali de 1%, né? Então, tanto de mortalidade quanto de complicações. Mas o risco do infarto. A gente não consegue prever nunca a extensão do infarto, né? Então, o infarto pode ser de fulminante, né? Que é 100% de mortalidade. Ou pode ser infartos menores que vão enfraquecendo o coração, vão deixar a pessoa sem qualidade de vida, né? Vão causar insuficiência cardíaca em pontos, muitas vezes, que não tem uma cirurgia para resolver, né? Não é resolutivo, não dá tempo. E muitas vezes até o paciente não é elegível, por exemplo, para transplante cardíaco. Então, não pode ter medo demais, né? Tem que procurar. Prevenção sempre é o melhor quando se fala de coração, né? Porque muitas vezes o coração não dá sinais e sintomas. Então, como a gente estava falando de ansiedade e que mimetiza as doenças cardíacas, muitas vezes a doença cardíaca ela é silenciosa, né? Então, quando ela começa a dar sinais, às vezes já o estágio está mais avançado, né? Então, prevenir sempre é o melhor, né? Pessoas que têm histórico familiar de doença cardíaca, pessoas que têm outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, pessoas também submetidas a estresse crônico, tudo mais, é sempre bom fazer os seus check-ups cardiológicos. E esses check-ups, eles vão dar pelo menos um direcionamento ali, um norte aí. Nós vamos conseguir intervir nas doenças antes que elas causem lesões mais graves, né? Então, diminuímos bastante o risco. Eu trouxe aqui o Dr. Márcio, ele veio, um oncologista, cirurgião oncológico, e eu fiz uma pergunta para ele sobre... Porque parece que às vezes a nossa cabeça é uma loucura, né? A gente é capaz de curar, é capaz de afundar. E pacientes de câncer, submetidos ao câncer, quando descobre, ele parece que está tudo bem, e quando descobre, ele afunda. Quanto você acha, e aí eu aproveito da tua cultura, da tua vivência, sem grandes tecnologias, tratando na aldeia indígena, quanto que a cura está na cabeça do ser humano? Eu não consigo te dar uma porcentagem, né, um valor exato, assim. Mas é interessante a tua pergunta, porque dentro da cultura guarani, a palavra, assim, a voz e o poder da fala é como se fosse uma divindade. O que quer dizer isso? Que a palavra tem poder. E muitas vezes a palavra está com o médico. Eu tenho poder sobre aquilo que eu falo sobre o paciente. E esse poder da minha palavra, ele pode direcionar o paciente para algo. Você pode matar o paciente em vida com as palavras que você fala. Ou você pode oferecer esperança para o paciente com as palavras que você fala. Então, as palavras têm poder. Tanto as palavras que o paciente fala para si mesmo, quanto as palavras que o médico fala para o paciente. Então, não está em mim o poder de dizer, olha, você tem tantos dias de vida,
você tem tantos meses de vida. Eu acho que quando você dá esse diagnóstico para o paciente, você matou o paciente naquele momento. Ele não tem 6 meses de vida. Ele morreu hoje. Então, você tem que ter muito cuidado da maneira que você fala e nunca, jamais matar a esperança de ninguém. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade que nós temos como médico. Porque se você coloca isso na cabeça do paciente, ele desistiu ali de lutar. Eu, como médica de UTI, por muitos anos, vi isso muitas vezes acontecer. O paciente que desistiu, simplesmente. Então, você está ali lutando, fazendo tudo, e não responde ao tratamento, assim, porque o paciente, ele morreu em vida, ele desistiu de lutar. Ao mesmo tempo que nós vemos, e isso tem vários estudos também, de pacientes que têm uma resiliência mental muito grande, que eles ficam melhores. Então, eles evoluem muito melhor para a cura. Então, a mente controla muito o corpo, né? Então, a mente controla completamente o corpo. A positividade do paciente também auxilia no Demais. tratamento. Então, nós sabemos que pessoas mais negativas, submetidas a esse estresse crônico, a depressão, assim, elas vão aumentar os fatores inflamatórios ali da doença. Isso é científico, tem estudos bem documentados, né? Que pessoas cuja a mente não ajuda ali, elas vão elevar seu risco cardiovascular e a sua cura vai ser diretamente impactada. Não só nas doenças cardiovasculares, né, mas em todas as outras doenças. Então, essa resiliência mental, essa saúde mental, ela é muito importante para a cura do corpo. Então, cientificamente falando, não só espiritualmente falando, né? Cada um tem a sua crença, e isso é muito importante também. Acreditar em algo é importante, independente daquilo que se acredita, né? Mas acreditar em algo positivo é muito importante para a cura, né? Ou, se não para a cura, para aliviar o sofrimento. E não aceitar mesmo que tenha esses médicos que continuam dando prazo de validade, não aceitar, porque às vezes o paciente tem uma força ainda maior e que consegue revirar o jogo, né? Exatamente, e assim, eu posso dar um prognóstico de 6 meses, daqui a 3 meses descobrir um tratamento novo. Então, eu não posso dar um atestado de óbito em vida para ninguém. O que eu posso alertar olha, nós precisamos cuidar agora. Se a gente não cuidar, isso pode piorar. Então, vamos focar no que nós temos nas mãos aqui. Vamos pensar positivo? Eu sempre falo isso para o paciente, assim. Ou um paciente que vai operar e chegou no hospital e o paciente está morrendo no medo de operar e fala assim, olha, vamos focar no que está ótimo aqui, ó. Por exemplo, essa lesão na tua artéria é extremamente grave. Boa parte dos pacientes não chegam ao hospital. Dos que chegam ao hospital, uma parcela deles só a gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso. Se eu tô conversando com você, é porque você é da parcela de população que sobreviveu e conseguiu chegar ao hospital, conseguiu chegar a um atendimento qualificado, um hospital que tem o recurso e a equipe para oferecer o que você precisa no momento. Então, vamos focar nisso. Então, isso já você já tem todas as melhores cartas aí do jogo. Então, eu sempre falo assim para o paciente. Então, chegou a ser, então vamos lá. Então, vamos lutar, né? Não vamos desistir. Que legal. Bom, eu amo comunicação e você tem uma oratória impecável, né? Bom, palestrante, você palestra, né? Eu sou palestrante, eu fiz uma palestra do TED Talks, né? Fez? Palestrei na Universidade de Harvard em 2024. Era sobre isso que eu ia te perguntar. Dona de uma oratória impecável, você palestrou em Harvard. Teve várias celebridades, o Drauzio Varela. Isso, foi em 2024, né? Eu recebi um convite para palestrar num painel em Harvard, falando sobre saúde pública, né? E sobre diferentes acessos que as pessoas têm, né, à saúde no mundo. E mais da metade da população mundial não tem acesso aos serviços mais básicos de saúde, né? Que é uma realidade muito triste, então por isso painéis e discussões como essa são tão relevantes, né? Para mim foi uma honra incrível estar ao lado de pessoas incríveis como o Dr. Drauzio Varela, né? Que, imagina, um expoente. Na verdade, eu recebi esse convite por e-mail. E eu falei, nossa, que legal, uma palestra na Universidade de Harvard. Legal. Aí eu olhei e falei, é com o Dr. Drauzio Varela. Então, e eu falei isso pro Dr. Drauzio no dia. Eu falei, olha, eu falhei miseravelmente em não ser tua fã, né? Porque assim, você chega, assim, Dr. Drauzio, uma figura que nós conhecemos desde sempre, fazendo campanha de vacinação na televisão e tudo mais, né? Como médica, né? Como uma pessoa que cresceu buscando ser médica, então o Dr. Drauzio é como se estivesse abraçando a minha criança interior, né? Então, para mim foi uma honra estar ao lado dele.
E foi interessante porque eu sentei ao lado dele num jantar na noite anterior, assim, e eu tava meio acanhada, assim, né? E eu não sou uma pessoa acanhada, como você pode perceber. Mas eu tava assim, e aí ele olhou pra mim e falou assim, então, Miriam, eu tava lendo um estudo e eu pensei, ele sabe meu nome. Se tratando com Isso, e ele foi tão dele. gentil, porque ele me falou assim que ele estava lendo foi um estudo que foi publicado em 2024 mesmo, ele estava lendo um estudo que pacientes operados por cirurgiãs mulheres têm um segmento a longo prazo, tinha uma sobrevida até de 10 anos maior do que médicos operados por homens. E ele foi tão gentil, assim, da maneira que ele abordou esse assunto, assim, então eu me senti muito abraçada. Foi uma das experiências muito legais de ter palestrado na Universidade de Harvard. E qual público era? Eram estudantes, né, da universidade, professores e Brasil Conference, né, uma conferência idealizada por estudantes e professores brasileiros da Universidade de Harvard. Tudo quanto é país. Sim, um público assim de políticos, de celebridades, de profissionais de saúde, então é um público bastante diverso. Palestra em inglês inteiro. Não, foi em português. Português? Foi em português, Mas eu fui mais para aprender do que para falar, na minha opinião, sim, porque ouvi o Dr. Drauzio falando, os outros painelistas, doutora Marilyn Batista, que fazendo o PhD dela agora na Universidade de Harvard, que é uma fisioterapeuta que tem uma experiência muito legal com a população, assistência à população negra no Brasil. E a doutora Suen Costa Clemens, que é uma médica brasileira que atuou nas fases de desenvolvimento de diversas vacinas muito importantes mundialmente, né? As vacinas de AstraZeneca, a vacina da rotavírus. Então, são pessoas que são expoentes em suas áreas, então eu fui lá para ouvi-las e para aprender muito também. Então, eu falei uma coisa assim, porque eu nunca imaginei estar na Universidade de Harvard. E aí, pesquisando a história de Boston, de Massachusetts inclusive é um povo indígena, né? Ah, é? E eu olhando assim, eu falei, mas isso aqui tudo era território indígena também, então por que eu não me sentiria parte disso? Tinha que estar lá. Então eu tinha que estar lá. Então, não tinha eu estava no meu lugar também. Então, a gente tem que parar um pouco com essa síndrome de impostor, de achar que isso acontece muito com quem é pioneiro, né? Chegar assim, mas será que eu mereço estar aqui? A gente tem que parar um pouco dessa síndrome de impostor e falar assim, eu mereço estar aqui, porque eu trilhei esse caminho até aqui. Essa porta fui eu que abri. Então, eu merecia estar lá, sim. Tinha ninguém melhor do que você para estar lá naquele momento, né? Com todo o contexto. Talvez tivesse pessoas tão boas quanto eu para estar naquele momento. Mas eu sou muito grata aqui por ter passado por esse tipo de oportunidade. Só voltando um pouquinho, você fez um comentário agora sobre as vacinas. E a gente ouviu muita coisa, não sei, informação ou desinformação, de muita sequela pós-vacina. E muitos jovens tendo comprometimentos, um impacto cardiovascular. Tem alguma ligação? Não tem? Teve alguma associação à doença? Para descartar que é a vacina, não é a vacina, não dá ainda, né? Eu vou te dar um exemplo muito prático de consultório. Recentemente, isso aconteceu no meu consultório, o paciente chegou com pós-infarto, um paciente precisava de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, porque ainda tinha outras lesões que a gente precisava abordar. O paciente falou assim, doutora, eu estava muito bem até tomar vacina. Isso foi sequela da vacina. Disse meu paciente, de 70 anos, que fumava desde os 9 anos de idade, come torresmo todos os dias e bebe. Então... não foi a vacina. Não foi a vacina. Então, o cenário é este. Então, muitas pessoas associaram vacina porque... Colocaram um bode expiatório. Precisava de um bode expiatório, né? O que aconteceu na pandemia da Covid? Nós tivemos sequelas cardiológicas próprias da Covid. E nós tivemos várias outras sequelas relacionadas mesmo à doença. O que eu vou te dizer? Vacinas podem ter seus efeitos colaterais, né? Mas as vacinas foram bem estudadas. E eu, como médica, minha prática clínica, eu vi muito mais sequelas de doença do que de vacina.
Então, na realidade, é muito difícil você relacionar que a doença é que ela foi por causa da vacina, né? Então... Até para tirar essa neura, né? Às vezes É igual a demonização do anticoncepcional, por exemplo. Aí todo mundo fala assim, nossa, porque aí o anticoncepcional, aí ele dá trombose e tudo mais. Sabe o que é mais trombogênico anticoncepcional? Gestação. Então, as pessoas, elas associam, elas precisam de um bode expiatório, né? É o medicamento, é a vacina, mas, na verdade, o que traz muito mais sequelas do que qualquer tipo de vacina é a doença, né? Inclusive, a letalidade alta, né? Então, as vacinas, gente, salvam vidas. Então, e é uma pena que eu vivi para ver esse negacionismo da ciência. E eu vivi para ver o retorno de doenças que dizimaram, por exemplo, populações indígenas, por negacionismo hoje em dia. Por exemplo, sarampo retornando aí, né? Responsável por dizimar várias populações indígenas antes das vacinas. E hoje que nós estávamos próximos, né? Havíamos zerado o caso e ver doença retornando por negacionismo da ciência. Então... Tem muita gente negligenciando a ciência, assim. Sim, muita gente por desinformação, né? Então, notícias falsas, a informação, a evolução da sociedade, questão de acesso à informação, ela trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins. Porque o acesso à informação, só que sem o conhecimento para julgar tal informação, sem a educação, então nós temos esse embate. Então nós temos pessoas com acesso à informação, mas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade para saber julgar informações. E isso é um desserviço à população, né? Então, enfim. Ainda o problema tá... Não sei se é o problema, mas eu vi você falando muito isso, que a base, ela ainda falta um pouco mais de informação, de uma base mais melhor formada. Sim, educação salva vidas, isso é indiscutível, né? Mas acredita-se em tudo que se lê, né? E um dos riscos que nós corremos hoje é os desinfluenciadores, eu falo. Então, assim, porque a rede social ela me deu acesso a uma pessoa lá que ela tá toda cheia de poder ali, falando sobre questões nutricionais, né? Qual que é a formação dessa pessoa? Influencer. É esse rato de academia, entendeu? Nós temos profissionais qualificados para informações de qualidade, mas não, nós temos o influencer lá que está divulgando bet, está zilionário com as custas muitas do teu público, né? Do público. Aí o que público tá se viciando, lá, perdendo dinheiro. Que tá se viciando e tá achando que aquela pessoa ali é dona da verdade, entendeu? Se a tal pessoa falou, é verdade. É verdade, eu vi na internet, né? Então, é um desserviço, né? A população. Porque a população muitas vezes não sabe diferenciar, assim, quem que é. E eu digo isso de profissionais médicos também. Então, porque o médico lá da internet falou. Alguém checou se o médico é médico? Já chegaram pessoas no meu consultório e falaram assim, eu acompanho com tal médico. Enquanto a pessoa ia falando, eu ia aqui, pesquisando Conselho Doutora Regional Virgínia. de Medicina. Mas Conselho Regional de Medicina. Gente, essa pessoa é médica? Aqui já chegou... Foi assim, só virar o computador. Assim, essa pessoa não é médica, ela não tem registro no conselho. Ou Já teve isso. Já, falei assim, essa pessoa que falou pra você fazer isso não é médica, não tem registro no conselho. Ou essa pessoa que tá tratando você assim, ela não tem registro de especialidade, que é o RQE. Então, você tá tratando o seu diabetes com esse endócrino aqui maravilhoso que te deu 23 tipos de suplementos de origem duvidosa, mas nele nem endocrinologista é. Então, tem que questionar, né? Tem que questionar, tem que ter cautela. Até porque tem vários artigos científicos que também não são tão sérios, né? Até os artigos científicos, se você precisa questionar. Né? Tem artigos científicos, manchetes de sensacionalistas, muitas vezes, né? Notícias, assim. Então, hoje nós temos que saber acessar a informação de qualidade, tá? Isso ainda é muito difícil, mas nós temos pessoas que realmente estudam, que leem artigos científicos, que têm esse julgamento científico para te falar, não, calma, não é assim, menos pânico, né? Mas, infelizmente, os profissionais que sabem, têm perdido a sua fé pública. Os ignorantes têm
muita fala, né? Como eu disse, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, a pessoa que pouco estuda, ela acha que ela tem muito a dizer, né? Porque ela estudou tão pouco que ela não tem noção do tamanho de sua ignorância. E aí, ela acha que ela pode disseminar aquilo que quiser porque ela é dona da verdade. Então, tem que ter muita cautela. Perfeito. Bom, é conversa para 3 horas, é uma temporada aqui de conversa, porque a conversa vai e tem um monte de coisa que ficou para trás. Você falou que o seu avô, ele faleceu no teu 4º ano de medicina. Não, a minha avó faleceu quando eu estava no 4º ano de medicina, meu avô viu me formar, meu avô faleceu recentemente, faleceu em abril deste ano. Ele viu o tamanho que você se tornou? Eu tive a honra de ser a médica do meu avô. E eu vivi para ver o meu avô colhendo os frutos de ter acreditado na educação. Então, o meu avô, seu Mateus, eu sei que o senhor está me ouvindo. O meu avô, ele cresceu analfabeto. Ele aprendeu a ler por teimosia. E ele falou assim para o meu pai e para minha tia: meus filhos vão estudar, porque chega de analfabeto nessa família. Então, o meu avô era uma pessoa extremamente sábia. Não tinha um conhecimento formal, acadêmico, mas uma sabedoria imensa ele tinha. E meu avô lutou contra a ditadura militar, porque na ditadura militar, poucas pessoas sabem, mas mais de 6 mil indígenas foram torturados e mortos. E simplesmente por ser quem eles eram. Meu avô foi proibido de falar guarani, né, durante a ditadura, e de batizar seus filhos com nomes guaranis. E nessa época sombria para os povos indígenas, o meu avô estava lá lutando pelos direitos dele, pelo direito à educação, pelo direito que seus filhos tivessem de estudar e de ser quem eles eram. E porque meus avós acreditaram nisso, os seus descendentes estudaram, que foram meu pai, minha tia, eu, meus irmãos, e os outros filhos do meu avô, que ele teve depois. E ele teve a honra de ver seus outros filhos formados também. E eu tive o privilégio de ver o Fantástico, né? Eu participei da série Mulheres Fantásticas, né? No Fantástico. E o Fantástico foi a equipe que foi até a casa do meu avô. Então, o meu avô viu um programa de rede nacional contar a história não da sua neta, mas o que a história estava contando ali é o fruto que ele colheu, a árvore que ele plantou, ele estava vendo o fruto ser colhido. Então, acho que isso é um dos maiores privilégios da vida, você em vida poder comer os frutos da árvore que você plantou. Então, eu tive a honra e o privilégio de poder fazer isso pelo meu avô para retribuir tudo que ele fez por mim e pela nossa família. Então, meu avô partiu em paz nesse ano, em abril, cercado de amor, na sua cama, como deveria ser. E com seus frutos todos ao lado dele. Ele sabia que ele fez um bom trabalho. Então, eu acho que se existe uma maneira bonita de partir desse mundo, é esse, né? Vendo que valeu a pena a vida, né? Todo o esforço que ele teve, todo o sofrimento que ele teve. Exatamente. Toda a briga que ele toda a briga que ele teve, passado por várias guerras, né? E então, isso é uma honra, um privilégio, né? Então, eu não tenho palavras para expressar o quanto isso é especial para nós, para toda a nossa família. Você tem noção, imagino que sim, né? Porque hoje você fala para muita gente por aí, né? Mas o impacto que você tem na vida dos jovens que estão começando, né? E quando eu pergunto para você lá no começo, como que você entrou, como que você começou, como que foi difícil, não foi? Porque muitas pessoas já se dão por vencidas e que não tem tanta oportunidade e abandonam o teu sonho achando que é impossível. E com uma mensagem aqui para elas, o que você poderia falar para essas pessoas que às vezes está deixando o teu sonho, deixando de acreditar? Foi uma coisa que você fez totalmente diferente e acreditou o tempo todo que você já ia se tornar médica. Eu acho que eu tenho para dizer assim, ó, se você tem o plano A, segue no plano A, nem pensa ainda no plano B. Ah, mas e se não der certo? Não fala no e se. O e se, ele não existe. Em diversas culturas indígenas, nós não temos palavras para descrever o futuro, porque o futuro não existe. O que existe é o presente. Então, hoje, no presente, eu vou lutar. É o que eu falo para os meus pacientes. Ah, mas e se? Não, e se não existe. Esquece o e se.
Esquece palavras que denotem o futuro. Tudo bem, você quer ser alguma coisa lá no futuro, ok, mas foca agora. O que você tem que fazer hoje para ser o que você quer? Então não desiste hoje. Amanhã eu falo para as pessoas, e como eu falei para os meus residentes que queriam desistir da residência, ou para outras pessoas, eu falo assim, amanhã você desiste. Hoje não. Hoje você não vai desistir. Aí chegava no dia seguinte e falava, mas e hoje? Hoje você não pode, porque hoje é hoje. Amanhã você desiste. Então, eu falo assim, quer largar? Tá bom, então termina primeiro, depois você abandona. Então, foca no que você tem que fazer hoje, não desiste hoje. Porque amanhã vai acontecer muita coisa diferente. A vida vai te trazer caminhos, vai te levar para caminhos que você nem imaginava que você ia. Então, não se coloque no lugar que a sociedade e as outras pessoas esperam de você. Não se coloque naquele lugar que a pessoa fala assim, mas muita gente não consegue, é muito difícil. Tá, é difícil, é impossível? Não. Então, é difícil, mas tem gente que consegue. Como é que as pessoas conseguem? Primeiro, não desistindo, né? Então, não desista. Eu tenho muitos jovens indígenas, estudantes que vêm e falam assim, eu queria te agradecer. Eu falo assim, não me agradeça, só vai. Continua. Não me agradeça. O melhor agradecimento que eu tenho é você continuando. Então, não precisa me agradecer nada, eu não fiz nada. Eu cursei, eu fiz a minha trajetória. Então, vai. Então, só faz a tua. Não me agradeça, continua. Então, nesse ano eu fui convidada para fazer parte de um livro, de um projeto que chama Protagonistas. Esse é um livro que já tem o volume 1 e agora no volume 2. Ele conta a história de várias mulheres, de várias mulheres empreendedoras, lideranças, expoentes em suas áreas, mulheres que não desistiram também, porque é muito difícil ainda ser mulher nessa sociedade. Então, cada capítulo conta a história de uma mulher. Em um desses capítulos eu conto a minha história também. A pré-venda vai começar no dia 15 de julho, então nós temos esse grupo que chama Conexão Protagonistas, e o livro vai ser Protagonistas no volume 2. Então acompanhe aí nas redes sociais, que em breve esse livro vai estar disponível. Acho que vale muito a pena para vocês conhecerem a trajetória de outras mulheres também, porque eu sou protagonista da minha história. Então, cada um é protagonista da sua própria história, mas a gente tem que tomar isso para nós. Não vou ficar esperando que algo caia do céu, algo aconteça para mim. Eu tenho que ser protagonista disso. Então, eu quis falar sobre esse livro, porque foi algo importante também que aconteceu na minha vida esse ano. E eu acho que traz muito essa mensagem para as pessoas mais jovens também. Seja o protagonista da tua própria história. Não deixa ninguém contar a tua história, conta você. Faz você, né? Daqui a pouquinho você vai estar contando, que nem eu tô contando a minha hoje. Que legal. Que aula. E o teu livro? De ponta a ponta, só teu. Então, esse é um projeto que... existe esse projeto, mas esse ano eu dei uma parada no projeto, porque eu estou escrevendo um prefácio chamado Atena. Atena é minha filha e ela é meu livro, ela é minha semente. Dizem que você na vida tem que plantar uma árvore e ter um filho e escrever um livro, né? Ela é a árvore que eu tô plantando, né? Ela é minha semente, ela é minha filha, mas eu jamais escreveria o livro da vida dela, né? Eu escrevi só o prefácio, o livro da vida é com ela. Então, eu dei uma parada para escrever esse prefácio, né? Então, uma paradinha em alguns projetos pessoais para focar nela, que ela é meu maior sucesso, né? Então, as pessoas pensam, o que é ser bem-sucedido? Bem-sucedido é poder acordar de manhã e olhar e ver aquele sorrisinho sem nenhum dente, destinado unicamente a você, né? Então, esse ano eu dei uma paradinha em alguns projetos, inclusive do livro, né? Bem provável que ela esteja no livro, né? Exatamente, mas eu tô retomando isso, mas com um projeto mais voltado para crianças agora. E um livro de contos para crianças, baseado também na minha infância e na minha ancestralidade. Doutora, sem palavras para te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui contando e dividindo a tua história. É um presente que eu recebo. Eu pesquisei sobre você e fiquei admirado com tanta força, e que isso possa continuar sendo propagado para muitas mulheres, para muitas pessoas, e eu não falo nem só as mulheres, para muitos homens que precisam dessa força, assim como você está mostrando aqui, de uma pessoa que sofreu lá atrás, passou fome, não teve luz, e hoje está aqui iluminando a vida de outras pessoas, palestrando em Harvard, com Drauzio Varela, que sempre apareceu no Fantástico, e hoje você é matéria do Fantástico. Então isso é um orgulho para mim
tê-la aqui e as portas sempre estarão abertas para você voltar aí, porque ficou muita coisa para trás. Eu preciso perguntar mais coisas e que a gente possa também falar mais ainda da sua especialidade tão importante para os pacientes. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. É uma honra e um prazer imenso estar aqui. E como eu disse, eu estou aqui não para ensinar, eu estou aqui para aprender. Então, se eu estou aqui falando e conversando com outras pessoas, eu também estou aprendendo muito mais. Então, muito obrigada pelo convite, pelas portas que estão abertas. Muitas portas eu tive que abrir, já que essa foi aberta para mim, eu passo com muita alegria por ela. Muito obrigado. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Eu agradeço a Anel Horto Não Complica Capim por todo esse apoio e para tornar esse momento possível. Eu sou um privilegiado de assistir isso daqui na íntegra, mas esse conteúdo também vai estar disponível para você aprender com essa simplicidade, com essa humildade, com esse exemplo de resiliência que a gente teve aqui hoje. Lembrando que nós estamos no canal no YouTube. Sim, tem vários cortes, assim como aqui vai ter vários cortes maravilhosos. O episódio completo também vai estar no nosso canal no YouTube. E também todas as quintas-feiras na TV+, TV aberta, tá? Para todo o Rio Grande do Sul, a partir de meio-dia, todas as quintas-feiras na TV+. Já mando um abraço para todo o Rio Grande do Sul. E estaremos lá com a doutora Miriam também. Muito obrigado para quem ficou até o final. Obrigado, Lohan, pelo apoio. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.